E fala galera, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos dar continuidade ao nosso conjunto de aulas sobre a região norte. E nessa aula vamos conversar especialmente sobre a organização do espaço dessa região. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Mas agora, bora para a nossa aula. Vamos começar essa aula falando sobre as principais atividades econômicas dessa região. Ao longo da história, diversas atividades econômicas motivaram a ocupação do território que hoje corresponde à região norte. Parte desse processo se deu de forma predatória, com a devastação ali, por exemplo, da floresta e também o desrespeito a comunidades tradicionais que ali viviam. O extrativismo é uma das principais atividades econômicas dessa região. No entanto, o desenvolvimento da indústria e também do turismo tem contribuído muito para movimentar a economia nessa região, e é sobre isso que vamos ver nessa aula. Então vamos detalhar um pouco mais essa questão do extrativismo. Na Amazônia, o extrativismo, a caça e a pesca influenciam o modo de vida de grande parte da população, que obtém sua sobrevivência com a coleta de frutos, sementes e outros produtos ali da floresta, além, é claro, da caça e da pesca. O extrativismo vegetal também proporcionou o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico na Amazônia, que ocorreu no final do século XIX ao início do século XX, e foi movido pela exploração do látex, extraído das seringueiras com o qual se produz a borracha natural. Agora vamos conversar sobre o extrativismo mineral. O subsolo da região norte é muito rico em minérios e conta com grandes reservas, como por exemplo a reserva de ferro, que é a maior do mundo. A diversidade e importância econômica dessas reservas minerais tem atraído investimentos de todo o mundo. Destacam-se principalmente as reservas de ferro, encontradas ali principalmente nas serras dos Carajás, no Pará. Esse minério ele é extraído e destinado principalmente ao mercado internacional. O Brasil é um grande exportador desse minério. Um outro minério que o Brasil também exporta é o manganês, que também é encontrado nas serras dos Carajás. Esse minério ele é utilizado com ferro na produção de algumas ligas metálicas bem resistentes. Agora vamos conversar sobre alguns tipos específicos desses minérios encontrados nessas reservas. Vamos começar conversando sobre a bauxita, cujas maiores reservas estão na Serra de Oriximiná, Vale do Rio das Trombetas, que fica ali no estado do Pará. Desse minério se extrai a alumina, com a qual se produz o alumínio, de grande uso industrial. Agora, saindo da bauxita, vamos conversar sobre a cassiterita, cujas principais jazidas estão localizadas no estado de Rondônia. Com esse minério se produz o estanho. Agora, saindo da cassiterita, vamos conversar sobre o ouro, que são encontrados principalmente em áreas de aluvião ou em rochas mineralizadas. A Serra Pelada, no Pará, já abrigou enormes jazidas de ouro e atraiu garimpeiros de todas as partes do país na década de 1980. Embora o garimpo artesanal ainda seja comum, hoje essa atividade é realizada principalmente por empresas mineradoras com auxílio de grandes máquinas. Para fechar essa parte, vamos conversar sobre o gás natural. Na reserva de Urucu, em Coari, no Amazonas, cuja exploração se iniciou após a década de 1990, essa reserva é uma das mais importantes do país e pode ser usada para a produção de energia na região como alternativa às hidrelétricas, porque produz energia, é claro. Agora vamos conversar sobre um grande projeto que se desenvolveu na região, o Projeto Grande Carajás. Em 1967, o governo federal criou o Projeto Grande Carajás devido à descoberta de jazidas de minério como cobre, manganês, bauxita, níquel e principalmente o ferro. O projeto não se restringia apenas à exploração de minérios, mas abrangia também a construção de estradas e também de ferrovias, para escoar os minérios e também para o aproveitamento dos rios para a geração de energia elétrica por meio da construção da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará. Agora vamos sair um pouco desse tópico do extrativismo e vamos conversar principalmente sobre a atividade industrial, que teve um grande impulso por meio de incentivos governamentais na criação de um polo industrial. No estado do Amazonas, a atividade industrial foi estimulada ali para o final da década de 1960, após a criação da Zona Franca de Manaus, uma área sem impostos de importação, na qual as empresas podem comprar peças e componentes do exterior a custos bem mais baixos, montando ali, por exemplo, os eletrodomésticos e outros bens de consumo para serem vendidos em todo o país. A criação dessa Zona Franca atraiu muitas empresas industriais para a capital amazonense, além, é claro, de vários migrantes em busca de emprego, se configurando um polo de desenvolvimento regional. Hoje, Manaus é um grande centro industrial e urbano da região norte. Saindo agora um pouco da indústria e entrando na agropecuária,
Programas de ocupação da região norte, criados em 1950 e 1980, ajudaram a criar os polos agropecuários, e atualmente os estados do Pará e Rondônia se destacam no setor, que além da pecuária bovina, inclui também a pecuária bufalina na Ilha do Marajó e Roraima, e também diversas produções agrícolas como o cacau, a pimenta do reino, a mandioca e também a soja. A soja produzida no estado de Rondônia, assim como parte daquela que é produzida no Mato Grosso, é transportada em embarcações por um amplo complexo hidroviário formado pelos rios Madeira e Amazonas até Itacoatiara, no estado do Amazonas. E de lá, elas percorrem o rio Amazonas até a sua foz no Oceano Atlântico, seguindo para a Ásia ou para a Europa. A fronteira agrícola do país avança em direção à região norte, ocupando terras que ainda não são cultivadas ou aproveitadas pela pecuária. Nos últimos anos, áreas de florestas vêm dando lugar à atividade agropecuária em Roraima, Amapá, Maranhão e também Tocantins. Estamos chegando ao fim dessa nossa aula e agora vamos conversar sobre o turismo. A riqueza natural e cultural do norte representa um enorme potencial turístico e hoje há importantes polos hoteleiros na região, como por exemplo a cidade de Manaus e Paritins, no Amazonas. Também existem roteiros que exploram as características da floresta amazônica e proporcionam aos visitantes conhecer as belezas dos rios e também da mata. O ecoturismo ele é realizado de maneira a minimizar os impactos sobre o meio ambiente, envolvendo as comunidades locais, e é cada vez mais valorizado na Amazônia, pois estimula a conservação de áreas de florestas. Por causa das medidas promovidas pelo governo para a ocupação da região norte e o desenvolvimento da indústria e da agropecuária, uma grande expansão urbana ocorreu na região a partir da segunda metade do século XX. A construção de rodovias promoveu o surgimento de novos centros urbanos e houve forte migração do campo para as grandes cidades, principalmente para as capitais, que ainda sofrem com a falta de planejamento urbano. Em 2010, aproximadamente 73% dos 15,8 milhões de habitantes da região norte habitavam áreas urbanas, e a expansão das cidades vem pressionando zonas de floresta, sobretudo nas periferias das regiões metropolitanas. As duas principais e mais populosas cidades da região norte são Belém, no Pará, e Manaus, no Amazonas. As outras capitais, como por exemplo Macapá, Rio Branco, Porto Velho e Palmas, são cidades de menor porte, consideradas capitais regionais. Os maiores centros urbanos, eles são muito importantes para os habitantes de pequenos municípios e também da zona rural, porque esses habitantes acabam se deslocando para esses centros para comprar ali alguns produtos e também adquirir alguns serviços. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula sobre a organização do espaço da região norte. Qualquer dúvida, não deixe de nos mandar. E até a próxima aula.